Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Que felicidade estar aqui de novo. Bem-vindos à nossa segunda temporada, com o tema de hoje, medo de não ser bom o suficiente. Vocês não têm noção, minha gente, do quão leve, tão feliz eu estou. E a gente está aqui de volta. Muito bem-vindos. Bem-vindo para quem está chegando, bem-vindo para quem já acompanhava o canal, o podcast, o Conversa de Travesseiro, que tem um significado tão especial para mim, um sentido de casa, de algo muito sagrado, né? Que eu uso realmente para compartilhar as minhas histórias. Então, um lugar que eu não enxergo de qualquer jeito, não quero qualquer pessoa, eu não uso para coisas negativas, né? É muito interessante que uma vez até me abordaram, né, se eu tinha usado um episódio para mandar uma indireta para determinada pessoa, que eu havia tido um rolo, né? A gente só fez ficar. E eu não tinha noção de que a pessoa estava ficando sério com outra pessoa na época, né? Eu descobri depois porque esse outro, né, o terceiro da história, veio me contestar quando eles acabaram. E eu disse, eu nem sabia, eu não tinha nem noção, né? E perguntando se aquele episódio que eu tinha gravado tinha sido um indireta, né, para o boy que ele estava se relacionando na época. Eu disse, cara, o podcast é muito sagrado para mim. Não tem espaços para indireta no podcast. O podcast é um lugar de compartilhar o máximo que vai ter da minha parte algum desabafo, porque o podcast é sobre mim, é sobre a minha história, né, com o intuito de ajudar outras pessoas. Então, sempre que eu compartilhar algo, nunca vai ser nesse lugar de indireta para ninguém. Sempre vai ser num lugar realmente de desabafo no máximo. Porque eu acho que as minhas experiências, as minhas histórias e os meus conselhos, né, que eu dou, porque nem todos os temas que eu compartilho aqui é algo sobre que eu tenha vivenciado. Às vezes é porque é sugestão de ouvinte, é sugestão de algum amigo. São temas interessantes, são coisas que estão sendo debatidas na mídia, porque é um espaço que é nosso, como eu sempre digo. Então eu quero convidar vocês para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar e compartilhar essas histórias sobre um tema que é extremamente profundo e que eu super me identifico, né? E me fez refletir muito. Para a volta, o que é que eu vou abordar, o que é que eu vou trazer? Tem que ser algo muito significativo, muito importante para mim. E eu me encontro nessa frase. Então, por isso que eu disse, o que eu desejo compartilhar, né? O que eu desejo debater, algo que eu quero realmente refletir sobre, né? E se você ainda não segue o canal, não segue as nossas páginas, eu gostaria que você seguisse nosso canal. O canal do YouTube, o canal do Spotify, tem lá no TikTok, né? O do Spotify, você pode dar lá as estrelinhas, deixar comentários, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube, né? Muito bom, é muito gratificante para mim esse retorno que vocês dão, porque é justamente o gás que me dá para continuar, sabe? Saber que eu tô ajudando, saber que eu tô estimulando as pessoas a irem em busca de seus sonhos, de sua evolução, de sua melhoria, né? Então, muitas vezes é esses comentários que eu recebo, esse feedback de vocês, que realmente me estimula, sabe, a continuar. E aí a gente teve uma pausa longa, né? Porque quando eu pensei a pausa, era uma pausa de férias, de um mês. E eu sou muito fã do meu psicólogo, né? Ele contribuiu muito para esse retorno estar acontecendo especificamente nesse momento, né? Eu acho que eu deixaria mais para frente, mas eu tô pronto para estar de volta, né? Eu gosto do meu psicólogo porque ele me desafia a alcançar a melhor versão de mim mesmo, sabe? Ele me desafia a eu sair da minha zona de conforto. Então, estava muito confortável da forma que estava, né? E ele me desafiou a sair dessa zona e eu disse, é verdade, eu tô acomodado, eu já estou podendo voltar há muito tempo e fui deixando, né, o tempo passando. Tem algumas questões também, porque eu queria voltar uma segunda temporada com uma cara nova, com uma estética nova, com algumas mudanças, né? Mas isso eu posso fazer no decorrer da segunda temporada, não tem problema nenhum. Isso não vai diminuir a importância, né, do que é compartilhado, porque eu acho que o intuito principal, o intuito principal é ajudar as pessoas, então isso é o mais importante de tudo. O resto é detalhe, de certa forma, né, e obviamente que eu me preocupo em oferecer o melhor material possível para vocês. Deixe meu abraço psicólogo, né,
Então, o meu retorno, primeiramente, Deus, eu coloco sempre Deus acima de tudo, obviamente. Segundo, eu mesmo, que são meus méritos, né? Meus esforços, meus sacrifícios e a minha busca por evolução e por melhoria. E meu psicólogo também, né? Obviamente que ele me incentivou muito a estar voltando agora, sem falar, obviamente, de vocês, porque muita gente me perguntando quando eu ia voltar, e aí, tô com saudade, quero ouvir, me ajuda, não sei o que lá, sabe? Eu disse, é verdade, eu acho que os ouvintes são os maiores incentivadores, né? Então, obrigado, inclusive, às pessoas que costumam compartilhar as postagens em suas próprias redes sociais, né? Falando em rede social, eu tô desconectada das minhas redes sociais, eu estou low profile. A não ser os canais do próprio podcast, mas os meus pessoais eu desativei o Instagram, desativei o Twitter, né, o atual X. E eu não sei se volto. Pra ser bem sincero, tá muito gostoso assim. Pode ser que eu volte amanhã, pode ser que eu volte daqui a um mês, pode ser que eu volte daqui a um ano e pode ser que eu nem volte, né? Isso aí é uma coisa que está aberta, mas pensando hoje, eu não voltaria pra rede social. Tá muito bom assim, tô muito bem, tô muito leve, sabe? Inclusive, eu fui pra terapia essa semana, né? E eu relatei sobre isso, né? Eu tô tão tranquilo, tipo, a pessoa que eu cheguei há 3 semanas atrás, porque faz 3 semanas que eu voltei pra terapia, né? Eu tô gravando esse episódio já na madrugada do dia 1º de maio. Um episódio pra sair daqui a poucas horas. E na terça-feira, que é o dia da minha terapia, foi bem corrido. Inclusive, eu gostaria de perguntar como é que vocês estão, minha gente. Como é que foi que passou todo esse tempo? São 4 meses parados, né? Mas eu confesso que realmente eu tô muito bem, tô muito leve, sabe? E tive uns aperreiozinhos essa semana, na terça-feira, que é o dia da minha terapia. Aí eu fui pro cross, foi aniversário do meu irmão nesse dia. Me machuquei no cross, sabe? Meu braço ficou... Meu punho, né, especificamente, ficou inchado, dormente. E aí eu não consegui nem terminar o treino. Aí eu fui pro aniversário do meu irmão, que era logo em seguida. Saí um pouco mais cedo que todo mundo, porque eu tinha terapia. E da terapia eu corri pra emergência, né? Aí na emergência fiz raio-x, tomei 2 injeções na bunda, meu Deus do céu. Terrível. Aí a dor ficou em 3 lugares, né? E aí passou o remédio e a médica recomendou que eu não me exercitasse durante 5 dias, né? Não fizesse o cross. Aí o que foi que eu fiz? Tô indo pra musculação, treinando inferiores, porque não mexe com o punho, e fazendo esteira, né? O que a gente não pode deixar de fazer nosso treininho diário, né? Com certeza. Mas tirando isso, tá tudo bem, graças a Deus. Correria louca do trabalho, como sempre. Isso nunca vai mudar, né? Mas vamos embora, né? Para o que realmente importa. Acho que quando eu falo dessa questão, medo de não ser bom o suficiente, para mim diretamente está ligado com a questão de lidar com o sentimento de fracasso, sabe? Muitas vezes no decorrer da minha vida, em inúmeras situações, foi a forma como eu me deparei, a forma como eu lidei, a forma como eu me enxerguei em relação a algumas coisas que não deram certo. E principalmente no campo amoroso, né? Eu acho que quando os meus namoros terminaram, eu olhei para cada um deles, né? Para cada relacionamento, não para as pessoas especificamente, e fiquei com essa sensação de fracasso, sabe? De tipo, ai, não deu certo, a culpa é minha. E eu tive muito disso, de me culpar pelos relacionamentos que não deram certo, né? E eu precisei processar tudo e entender que eu não tinha culpa nenhuma, na verdade, né? Quando a gente tá num relacionamento, a gente oferece o nosso melhor, oferece o nosso máximo, sabe? A gente dá tudo de nós para o outro, né? Oferece o nosso melhor, mas às vezes isso não é suficiente para o outro permanecer na minha vida. Seja por uma escolha própria dele, ou seja por uma escolha nossa, porque a gente oferece e vê que não está sendo valorizado o suficiente, né? E tá tudo bem com isso, não é sobre a gente, é sobre o outro. Quando ele decide ir embora, é sobre ele. E quando nós decidimos não permanecer no relacionamento, é sobre nós. Porque a gente também compreende o nosso valor, né? Não cabe a gente forçar e querer estar em um lugar que não nos cabe. Então, eu lidei inicialmente muito com esse sentimento de fracasso que eu acho que eu carreguei durante um bom tempo. Eu só consegui ressignificar todo esse sentimento realmente a partir
de quando eu comecei a fazer a terapia da primeira vez, há uns anos atrás. E de entender que isso é inerente do ser humano, algumas coisas darem certas, outras darem erradas, e que a gente não pode se culpabilizar por isso. Até porque eu acho que quando a gente fica nesse lugar de culpa, a gente paralisa, sabe? A gente não avança, a gente não evolui. E a culpa, ela não nos leva para lugar nenhum. O que a gente pode fazer é tomar um aprendizado diante de todas aquelas realidades que nos foram apresentadas, né? Diante de tudo que nos aconteceu no decorrer do relacionamento, né? E pensar a vida dali em diante. Certo, não deu certo, não é porque não tinha que ser aquela pessoa, cada um tem seus motivos e a gente tem que voltar esse olhar para nós mesmos, né? Daqui pra frente, é interessante, né? Porque eu criei um quadro no podcast essa semana, que é Fragmentos de Vida, que eu falo justamente disso. É muito mais importante como a gente lida com as coisas que nos acontecem do que, de fato, com as coisas que aconteceram. Então, o que aconteceu talvez não tenha tanta relevância diante do que a gente vai fazer com aquilo. Então, como é que eu vou agir? Como é que eu vou me comportar? Que direção vou tomar a partir desses acontecimentos, né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque são as nossas decisões que vão determinar o caminho que a gente vai seguir. E não o que nos aconteceu. Claro que vai ter interferência do que aconteceu, dos fatos. Mas a direção que a gente vai tomar, ela vai ser muito mais importante diante de tudo isso. É a gente, de fato, não paralisar a vida. É a gente compreender que a gente tem que simplesmente continuar. Aí, como muitas vezes eu também digo, né? Eu gosto de começar com indagação, com a pergunta para vocês. O que significa não ser bom o suficiente? Né? Eu gosto de fazer essas perguntas porque você vai refletir a sua própria realidade, a sua própria história, a sua própria trajetória. Assim como eu paro para refletir a minha. Então, significar não ser bom o suficiente é muito interessante, que eu acho que eu carrego isso, assim, durante muito tempo, de inúmeras situações, eu me colocar nesse lugar, de não me achar bom o suficiente. E isso desde lá da infância, né? Então, tiveram situações na infância que eu fiquei achando que eu não era bom o suficiente. Na adolescência, que a gente passa por aquele processo todo de insegurança, de um monte de coisa, de que as pessoas não nos valorizam, que as pessoas não veem que a gente é bom, que a gente presta, sabe? Que não nos colocam como melhores amigos, né? Eu acho que tem tantas situações, e aí quando chega na vida adulta a gente vai levando muito também pro campo profissional, né? Eu sou professor e tiveram muitos momentos que eu fiquei assim, será que eu sou um bom professor, sabe? E é muito interessante porque é o tipo de indagação que eu acho que a gente faz quando a gente tá inseguro, sabe? Quando talvez o nosso emocional não está tão equilibrado. E não é o tipo de pergunta que a gente deveria estar se fazendo, né? Eu acho que a gente poderia se fazer como eu posso melhorar, como eu posso evoluir. Porque eu acho que como ser humano a gente sempre pode melhorar e sempre pode evoluir. Mas não se perguntar se é bom, sabe? Talvez tenha coisas que a gente não tenha muita habilidade em fazer e outras a gente tenha mais. Mas perguntar se é bom naquilo que você sabe que é bom é uma coisa meio sem sentido, né? Porque quantas e quantas vezes eu ouvi relatos de próprios alunos, né? Que eles chegam para agradecer e dizer que eu fiz a diferença na vida deles. E dizer que eu inspirei para que eles lutassem pelos sonhos deles e tudo mais. E eu sei o profissional que eu sou. Então eu sei que eu sou bom nisso. Mas por que mesmo assim, às vezes eu me pergunto se eu sou bom o suficiente? Então, quando a gente leva para o lado amoroso e a gente sabe que a gente deu o nosso máximo, por que mesmo diante disso a gente pergunta se a gente foi bom o suficiente para o outro? É óbvio que a gente foi. E a gente tem que carregar esse sentimento de forma a estar em paz, né? Eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz tudo que poderia ter sido feito. Diante da realidade, eu acho que também tem muito isso que eu compreendi muito depois de um tempo, né? Diante da realidade que eu tinha naquela época, diante das circunstâncias que apareceram, que existiram, do contexto ao qual eu estava inserido, eu dei meu máximo, eu fiz o meu melhor, sabe? Então, assim, eu fico com o coração em paz. Hoje em dia, eu não carrego mais esse sentimento de dúvida, de me perguntar, eu sou bom o suficiente? Claro que eu sou, claro que eu fui, né? Se não foi bom o suficiente para o outro permanecer,
isso já não é sobre mim, isso é sobre ele, e tudo certo, né? E a gente tem, às vezes, até que se perguntar também, que às vezes, obviamente, já me perguntei, será que eu sou um bom filho, um bom irmão e tudo mais? E eu acho que os nossos, quando nos conhecem na nossa essência, às vezes a gente fica mais até vulnerável, né? É, de certa forma, até mais fácil a gente mostrar as nossas falhas, né? As nossas imperfeições. Que a gente nós somos seres humanos imperfeitos, nós somos seres humanos falhos. E que vamos aprendendo ao longo do tempo com tudo com tudo que a gente passa, com todas as nossas vivências, com todas as nossas experiências, né? Eu acho que a gente sempre se coloca muitas vezes num lugar de comparação. Por que eu tô me perguntando se eu sou bom? Porque tem alguém que tá fazendo algo melhor que eu? Porque tem alguém que faz algo diferente de mim? Mas eu acho que assim, a gente tem que sempre partir do pressuposto de que nós somos seres únicos. O que eu faço da forma que eu faço, só eu faço. O que o outro faz da forma que ele faz, só ele faz. A gente pode, obviamente, se inspirar em algumas coisas que o outro faz, porque a gente acha aquilo positivo, acha bacana. Poxa, que bacana esse projeto que tu fez, essa arte que tu fez, essa forma que tu explora, essa forma que tu divulga as fotos, sabe? Esses detalhezinhos a gente vai pegando e a gente vai aprimorando a nossa prática, né? Levando, no meu caso, para a prática pedagógica, sala de aula, escola. Então tem coisas que a gente vê os colegas fazendo e acha bacana. E que, por que não, né? Eu achei tão bacana, posso fazer também, né? E a pessoa autorizando tudo certo e a gente vai ali aprimorando a nossa prática, né? Agora, é muito complicado quando a gente se compara com o outro para se diminuir, para se colocar abaixo, sabe? Colocar menor, pequeno. Eu acho que o ideal é a gente nunca fazer isso. E a gente sempre focar no eu sou um ser único e quem eu sou é único, não tem ninguém igual a mim, né? Eu sou insubstituível. Em algumas características, em alguns lugares eu posso ser substituível, em outras não, né? Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, se eu saio, tem alguém que vai fazer o que eu faria. Na vida das pessoas que me amam, se não, no momento que eu vier a falecer, né, algum dia que eu partir para a eternidade, é óbvio que não vai chegar uma pessoa e substituir aquele lugar, porque aquele espaço era meu. Então elas vão sentir falta por quem eu sou, de mim, sabe? Então assim, eu posso ser substituível em alguns ambientes, em alguns lugares, para algumas pessoas até. Mas para outras não. E a gente tem que entender que o nosso valor também está aí, sabe? E essa questão da autocrítica, óbvio que a gente tem que olhar para dentro e se analisar. O que é que tá bom, o que é que não tá bom, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu não posso melhorar, o que é que está dentro dos padrões e o que é que não estão, né? E que padrões são esses? Mas que a gente faça essa autocrítica de uma forma que permita a gente crescer, melhorar e mudar. Eu vou mudar porque vai ser algo positivo para mim, sabe? Então essa autocrítica que a gente deve sim fazer em alguns momentos, eu acho que é muito nesse lugar da gente fazer de forma consciente de que é algo que eu necessito, de que vai ser bom para mim, e aí sim eu faço as mudanças necessárias, né? Eu acho que um dos grandes pontos é a gente superar os nossos medos. Os medos, eles de fato paralisam, né? Às vezes eles impedem a gente de crescer, de arriscar, de evoluir, de tentar, né? E é muito complexo que, às vezes, o mais difícil da gente fazer na vida é dar o primeiro passo, sabe? É você arriscar, é você tentar mesmo, porque você não sabe as consequências da sua ação, as consequências da sua decisão. E aí, obviamente, que a gente vai, de forma racional, pensar antes de tomar qualquer decisão. Inclusive, pensar nas consequências das decisões tomadas. Mas quando é algo importante pra gente, quando é um sonho, quando é algo que a gente deseja muito, por que não arriscar? Por que não tentar? Por que não se permitir correr os riscos de que toda pessoa viva deve correr, sabe? Tem coisas que a gente só vai alcançar na vida porque a gente tá arriscando e tá tentando. E aí eu acho que é muito mais válido a gente carregar o sentimento lá na frente de eu tentei, eu estou em paz comigo mesmo porque eu fiz o que estava ao meu alcance.
O que eu poderia ter feito, eu fiz. E tá tudo bem. E a vida continua, e a vida segue. Você vai olhar pra si com muito orgulho. Porque pense numa coisa gostosa. É a gente se olhar no espelho e dizer, cara, eu tô muito orgulhoso de tu. Tu mandou muito bem, tu é um cara muito forte. Eu te admiro, sabe? Porque você teve a coragem de ficar vulnerável, de se expor, de arriscar, de tentar. Seja um novo emprego, seja um novo relacionamento, seja um novo ambiente de trabalho, seja mudar de cidade, seja tentar um concurso público, seja se reconciliar com alguém que é importante para você. Enfim, a gente precisa de coragem para a vida, a gente precisa de coragem para viver. E isso a gente só faz arriscando, isso a gente só faz tentando, né? E quando a gente faz tudo isso, a gente tá pegando o medo e ó, colocando ele de lado, não deixando mais ele tomar conta das nossas decisões, né? Então diz, apesar do medo, que muitas vezes a gente faz algumas coisas, né? A gente dá o primeiro passo, a gente arrisca mesmo com medo. Então, apesar do medo, eu estou tentando. Apesar do medo, eu estou arriscando. Apesar do medo, eu estou ficando vulnerável. E aí você vai ter um olhar diferente para si mesmo. Isso é muito importante. E agora eu trago para vocês o valor do autoconhecimento. Vocês têm noção da importância que é você se conhecer? É muito interessante que até na minha última terapia, né, terça-feira, o meu psicólogo ele falou da importância do podcast porque eu parava para me ouvir, né? Ele disse, a partir do momento que você se escuta, você se entende. Isso é autoconhecimento. Então eu disse, cara, tem muita coisa que eu consigo captar de mim mesmo a partir dos episódios, sabe? E me entender, me compreender na minha essência, na minha profundidade, nos meus valores e tudo mais. Então, tem coisas que são muito importantes para a gente saber sobre nós mesmos. O autoconhecimento é isso. Suas decisões, seus sonhos, suas metas, aquilo que você estipula para você, estão sempre baseados em quem você é. Então, a partir do autoconhecimento, a partir de você entender quem é você, o que é que você espera, o que é que você busca da vida, o que é que você almeja, você vai conseguir traçar caminhos, rotas, sabe? Entender, inclusive, onde você quer chegar. Porque onde quer chegar parte do pressuposto de quem você é. Então, a gente não vai desejar uma coisa que não tenha nada a ver com a gente. A gente vai desejar coisas que tenham a ver com quem nós somos na nossa essência, na nossa realidade, o que a gente procura pra gente. Então, você consegue parar para se ouvir, para se analisar, né? Eu acho que parar para se analisar é tipo as minhas atitudes, as minhas ações, como eu reagi a determinada coisa, o que é que isso diz de mim, sabe? E a gente vai fazendo essa análise mais minuciosa, né, de nós mesmos, de conseguir compreender quem nós somos na nossa essência, para que a gente possa, se estiver satisfeito com os resultados, manter aquele patamar, né? Digo, tô bem, tô satisfeito, tô seguindo da forma que eu gostaria, tá tudo certo. Se não, começar a alterar, né, a rota e entender porque a gente não estava agindo de acordo com quem a gente é. Porque a gente pode se perder no meio do caminho. Quem nunca, né? Então, às vezes a gente, por influências externas, influência de outras pessoas, influência de fatos e acontecimentos, a gente meio que se perde ali na jornada, né? A gente tem que encontrar esse caminho de volta para si mesmo. Eu já me perdi de mim mesmo algumas vezes e é uma sensação horrível, porque você reconhece que você não tá sendo você, não tá no lugar que gostaria de estar, sabe? Não tá na situação que gostaria de se encontrar. Então tem inúmeras questões que fazem a gente agir de tal forma, né? E ser suficiente, eu acho que é a frase que eu gostaria de deixar para vocês hoje, sabe? O que é que tu gostaria de dizer sobre o tema de hoje? Ser suficiente é um ato de coragem. É você entender que você basta, sabe? De que você é bom da forma que você é, do jeito que você é, na sua essência, sabe? Que você é bom naquilo que você faz. E de que você não precisa de validação das pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a gente tá sempre querendo ter uma validação das pessoas. De que elas digam, não, tá tudo bem, tá ok, tá certo, você tá seguindo o caminho
que deveria seguir, tá fazendo as escolhas que deveria fazer. Claro que a opinião das pessoas ao nosso redor que nós amamos, que são importantes para nós, é válida, importa. Mas elas não podem ser a única base para a gente continuar direcionado em qualquer direção, em qualquer caminho, sabe? Eu acho que a gente não pode depender da validação das pessoas para estar bem, para estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar bem, estar feliz com as escolhas que nós fazemos, com quem nós somos, né? E óbvio que a gente vai parar para ouvir as pessoas que importam pra gente, porque muitas vezes elas nos aconselham, inclusive a gente muda um pouquinho a rota, melhora aqui, melhora ali, baseado numa opinião externa, né? Que às vezes tem coisas que passam despercebidas aos nossos olhos por conta do nosso emocional. Mas que a gente não coloque a nossa validação, sabe? Na opinião dos outros. A gente tem que se autovalidar. Dizer, eu estou satisfeito, eu estou bem, eu sou bom e não preciso que as pessoas digam que eu sou bom o suficiente para fazer nada, sabe? Porque eu me conheço. É sobre autoconhecimento. Eu acho que quando a gente tem essa questão do autoconhecimento, a gente trabalha a solitude, de compreender que é bom estar sozinho em alguns momentos, que é saudável, que é necessário. Então, você ter esse tempo de qualidade é saudável, é necessário, né? E você vai trabalhar todas essas questões internamente de curtir, cuidar, né? Principalmente a sua própria companhia, curtir a sua própria companhia. Então, isso é muito necessário, isso é muito fundamental. Então, a gente vai realmente seguindo esse caminho, entendendo que a gente não precisa tanto da opinião e da validação das pessoas para se achar bom o suficiente. Você é bom e não precisa provar isso a ninguém, né? Então, internalize isso, porque a sua história, a sua trajetória é sobre você e você não precisa provar nada a ninguém, né? Espero que esse episódio de hoje tenha sido uma boa companhia, tenha te acrescentado de alguma forma, tenha te feito refletir a sua vida, as suas ações, o que você quer, o que você não quer para a sua vida, o que você deseja, o que você não deseja. Entender que a sua história de vida é sobre você e não é sobre o outro, e tá tudo bem com isso. Quando o outro decidir ir embora, tá tudo certo, né? Não é sobre você, é sobre ele. E que você nunca se perca em meio a tudo isso. Você sempre encontra um caminho de volta a você mesmo. Isso é o mais importante, isso é o principal de tudo. Então, quero agradecer imensamente a companhia de vocês. Quero pedir que curtam o episódio, que comentem, compartilhem, né? Se vocês quiserem ter acesso aos outros canais do podcast, então, na descrição do vídeo do YouTube, na descrição do áudio do Spotify, tem os links para todas as nossas redes. Obrigado pela companhia, abraços e até a próxima.